Fala, meus queridos alunos da disciplina de Direitos Reais, tudo bem com vocês? Então, pessoal, vamos lá, vamos seguir as nossas aulas remotas. Hoje a gente vai falar de um tema bem polêmico. Hoje, na nossa 14ª aula, a gente vai tratar dos direitos de vizinhança. Isso mesmo. De início, é preciso deixar claro que viver em sociedade, por óbvio, há observância de umas certas regras, né? Pelo menos é o que a gente sempre espera, que as pessoas observem e não só observem, mas também sigam essas regras. Os homens são por natureza levados a viver a sociedade. A gente vive em sociedade há muitos e muitos anos. Só que assim eles podem prover alguns meios, diria que idôneos para a satisfação de suas necessidades. Em qualquer agrupamento humano que exista, que haja, estão em jogo, de certo lado, os direitos de cada indivíduo e os limites de direitos de cada um desses indivíduos. E é importante o obedecimento desses limites para que a gente consiga conviver em sociedade. Porque caso contrário, caso haja essa extrapolação desses limites a serem realizados, esses limites eles vão ser de certa forma ofensivo e prejudicial para a nossa sociedade. E nesse contexto, os direitos de vizinhança traduzem um conjunto de normas e princípios que disciplinam essa convivência pacífica e harmoniosa entre os vizinhos, visando permitir esse equilíbrio entre o individual e o coletivo. Vizinhos, isso mesmo, todos temos vizinhos. Independente do seu imóvel ser colado ou não com esse seu vizinho, independente deles serem distantes, independente de você não ter nenhum imóvel à sua frente, todos temos vizinhos. E todos, se não viveram, pelo menos já ouviram falar de alguma briga entre vizinhos. E alguns doutrinadores, eles apontam e tratam a matéria com extrema simplicidade. Alguns doutrinadores, eles restringem a dizer e fazer uma abordagem, de certa forma, do direito de vizinhança, o que eles chamam de 3 S's, que é a saúde, segurança e sossego. Mas, por exemplo, se você tiver na sua casa ou no seu vizinho um ensaio de banda, o seu vizinho ele gosta de tocar, digamos que bateria, isso ele está atingindo um dos seus S's, que é o do S do sossego, e atrapalhando esse bom sono seu, atrapalhando sua convivência, o seu trabalho ou os seus estudos. E também a gente pode dizer que há algo prejudicial no segundo S, que é o S da saúde, que é quando, por exemplo, digamos que ele não esteja tapando a caixa d'água da forma como que deve ser. E aqui cabe o alerta da dengue. E se porventura ele não fizer esse tampão dessa caixa d'água, isso pode vir a causar um problema de saúde para você. E o último S, que é o S da segurança, nós temos diversas formas, diversos exemplos que eu posso dar para você, mas eu quero dar um exemplo aqui. Digamos que o seu vizinho ele é muito apaixonado por São João. São João que infelizmente a gente não vai ter nesse ano por conta do nosso isolamento social. E esse vizinho que é muito apaixonado, ele gosta bastante de fogos de artifício. E esse vizinho, ele resolve fazer esse armazenamento na casa dele. Isso te gera um problema de até de certa forma de segurança, porque a gente não sabe como está sendo esse armazenamento. Se porventura pode ocorrer alguma faísca e acender todos esses fogos de artifício, e isso vai impactar diretamente na sua segurança. E são essas abordagens que alguns doutrinadores fazem. Só que eu quero combinar com vocês de ir além disso. Vocês viram que foi algo bem simples falar desses 3 S's, mas eu quero ir além. Eu quero não ser tão objetivo com vocês e estudar os conceitos e os princípios e até mesmo as normativas de direito de vizinhança. Então vamos lá? Bom, o primeiro tópico que eu trago para vocês é o tópico do conceito da natureza jurídica. E o que ocorre, por exemplo, quando um proprietário ele decide erguer
em seu terreno um edifício que faz sombra nessa casa ao lado. Quando essa indústria ela emite odores, digamos que seja um frigorífico, e esse frigorífico tenha um forte cheiro de carne ali da queima do couro para fazer essa venda do couro, e isso faz até mesmo uma certa propagação no setor da ecologia, dessa convivência de poluição e isso tudo. Ou até mesmo aquele cão que mora ali perto, é um cão que ele é descontrolado, que ele é agressivo e arisco, e você tem as suas crianças que jogam futebol na frente da sua casa. Isso te gera algum retrospecto? Isso vai te incomodar? Ou esse cão que late dioturnamente, ele late o dia inteiro, late a noite inteira, e isso te atrapalha. Então é exatamente isso que a gente vai estudar na aula de hoje. A gente vai verificar alguns pontos e como isso pode impactar nas nossas vidas, né? E inicialmente eu trago para vocês um conceito de um bom doutrinador, que é Anderson Schreiber, que ele diz: direito de vizinhança é o ramo do direito civil que regula os conflitos de interesses surgidos da interferência provocada em um imóvel pela utilização de outro imóvel. Tais conflitos, aos quais se denominam conflitos de vizinhança, afiguram-se extremamente frequentes em virtude da própria interligação física existente entre os bens imóveis, a qual faz com que os atos de um proprietário, ainda que praticados no âmbito do seu imóvel, se propaguem para os imóveis vizinhos. E é exatamente o que eu estava falando no início da aula para vocês, pessoal. Na nossa aula remota a gente falou que no início que é algo extremamente frequente. Se você já teve problema com o vizinho, eu espero que você tenha solucionado, até mesmo com parcimônia, porque vizinho ele sempre vai ser o seu vizinho. Ou se por acaso você não teve, é bom se atentar para a aula de hoje para que, se porventura tiver no futuro, não que eu esteja desejando para vocês, mas se por acaso vocês estiverem no futuro, vocês saibam como lidar com esse tipo de situação extremamente desagradável. Deixa eu passar aqui o slide. Vamos lá. E a outra doutrina que eu trago para vocês é exatamente de Orlando Gomes, que diz que a vizinhança é um fato que, em direito, possui significado mais largo do que na linguagem comum. Consideram-se prédios vizinhos os que podem sofrer repercussão de atos propagados de prédios próximos, ou que com estes possam ter vínculos jurídicos. São direitos de vizinhança os que a lei estatui por força deste fato. E assim, é preciso deixar claro nesse momento. Diante desse conceito de Orlando Gomes que a gente pôde verificar, a gente já começa a tratar de alguns pontos. Eu já posso isolar alguns pontos. Que o vizinho, sobre o prisma jurídico, não é somente aquele localizado imediatamente acima, abaixo ou até mesmo ao lado, mas todos aqueles próximos que podem sofrer essa, como ele bem conceitua, esta propagação de efeitos, tá bom? Então, esqueçam esse conceito simplório e popular de que vizinho é aquele que está do seu lado. Não é apenas isso, tá? Todos aqueles que possam, pelo mesmo prisma jurídico, são todos aqueles que podem vir a sofrer esses efeitos de eventuais problemas que a gente consiga visualizar. Bom, e aqui eu queria fazer agora uma pergunta para vocês. Enquanto eu vou beber água, eu espero que vocês pensem. Diante desses dois conceitos que eu trouxe para você, tanto de Anderson Schreiber quanto de Orlando Gomes, eu queria que vocês me respondessem. Podem ficar à vontade para responder, fala, ninguém vai achar que vocês estão falando sozinho. Vizinhança é sinônimo de contiguidade? Bom, para isso eu vou testar um novo efeito que eu aprendi aqui nessa quarentena.
que é esse. Não, vizinhança ele não é sinônimo de contiguidade. Todo prédio contíguo é necessariamente vizinho, mas nem todo prédio vizinho é necessariamente contíguo. Vamos explicar melhor isso? A vizinhança ela é um conceito bem mais amplo do que esse conceito de contiguidade e abrange todos esses imóveis próximos que estejam sujeitos a sofrer essa interferência, ou como Orlando Gomes disse no slide passado, essa propagação desses efeitos. Não há medida especial ou raio ou qualquer tipo de metragem que a gente possa definir e estipular como limite de vizinhança. Dois imóveis são vizinhos sempre que, em determinado caso concreto, o uso de um deles possa vir a repercutir na forma e na utilização dessa propriedade que está ali ao lado, ou até mesmo algumas casas à distância, tá bom? A natureza jurídica dos deveres de vizinhança é controvertida. Para alguns atores, trata-se de servidão legal, enquanto outros qualificam-nos como obrigações próprio terreno, obrigação própria da coisa. E havendo ainda alguns doutrinadores que lhe atribuem a natureza de limitações legais ao direito de propriedade. E é exatamente esse último ponto, essa última natureza jurídica traçada por esse doutrinador, que é o que o nosso Código Civil de 2002 ele adota. Esse último entendimento é o que a gente encontra filiação junto à maioria dos nossos doutrinadores e junto especialmente ao nosso Código Civil, e é o que eu peço para que vocês adotem, e ao longo da aula, dessa nossa aula remota nossa, a gente vai poder verificar com maior propriedade e até mesmo conseguir identificar isso com maior clareza, tá bom? Bom, agora a gente vai para o nosso segundo tópico, que é um tópico que muita gente não gosta, mas é importante para que a gente possa avançar e tratar das espécies propriamente dita, que é a respeito da classificação dos direitos de vizinhança. E os direitos de vizinhança, eles têm uma classificação que é bem simples, é uma classificação dúplice. Os direitos de vizinhança eles podem ser classificados como gratuitos ou onerosos, conforme o exercício acarrete ou não para o proprietário o dever de indenizar esse dono desse prédio vizinho. Eu concordo que é uma classificação bem simples, essa classificação dúplice. E talvez até vocês já saibam e nem precise que a gente adentre nessa classificação propriamente dita. Mas apenas para a gente deixar mais solidificado, eu peço um tempinho para que eu possa dar dois exemplos e a gente consiga ter este conceito dessa classificação bem mais claro e evidente para a gente. Para esse primeiro caso que eu vou trazer para vocês é o caso de onerosidade, tá bom? Para essa classificação onerosa, eu quero que vocês visualizem duas propriedades. E para chegar nessa segunda propriedade, é necessário que a gente atravesse a primeira. E diante disso, foi fixado um negócio jurídico. E nesse negócio jurídico, houve uma estipulação clara de que haveria uma recompensação, haveria uma troca financeira para essa passagem. Ou seja, é oneroso o direito de passagem forçada, para este caso em específico que estamos imaginando, que impõe essa remuneração para o proprietário desse imóvel, que vai haver a passagem dentro de sua propriedade. E para um segundo caso, para um segundo exemplo que eu vou trazer para vocês, é o caso da classificação gratuita. E para isso eu peço que vocês imaginem outras duas propriedades. Em uma delas há várias árvores, repleta de árvores. E essas árvores, algumas delas são coladas, elas nasceram juntas a essa divisória entre a propriedade, entre essa cerca, digamos. Vamos imaginar duas fazendas, tá bom? Aí uma dessas árvores cresceu colada junto a essa cerca e os ramos dela, os galhos dessa árvore, ela ultrapassa a cerca. E muitas vezes, quando tem uma produção grande de frutos, esses frutos chegam a cair no chão.
E quando caem no chão, eles caem na propriedade vizinha. E a gente vai estudar depois, mais para a parte final da nossa aula, que esses frutos que caíram no chão, ele é desse proprietário dessa segunda propriedade, para essa propriedade que não tem a árvore, a raiz da árvore no seu terreno, no seu território. Mas ao cair dentro de sua propriedade, esse fruto vai pertencer a ele. Ou seja, o direito de colher esse fruto é dele, tá bom? Bom, essa é a classificação, como eu disse, é extremamente simples e extremamente claro da nossa compreensão. E a gente vai agora para o nosso terceiro tópico, que é o tópico da disciplina dos direitos de vizinhança. Nós temos nós temos essa disciplina dos direitos de vizinhança compreendidos também em dois pontos. O primeiro ponto é o uso anormal da propriedade e o segundo são de regras específicas do direito de vizinhança. A disciplina dos direitos de vizinhança compreende o exame do chamado uso anormal da propriedade, que corresponde a uma espécie de regra geral para a solução de conflitos de vizinhança e regras específicas relativas à situação contemplada pelo legislador. Bom, a gente viu aqui essas duas modalidades, é uma modalidade que vai tomar a maior parte da nossa aula, o maior tempo da nossa aula, então a gente vai analisar pontualmente cada uma delas e os seus subtipos, a sua subdivisão, que é o que compreende o nosso ordenamento. É importante deixar claro que a gente tem nosso legislador, ele teve um tratamento bem feliz em muitos pontos. A gente tem diversos dispositivos legais que compreendem o artigo 1277 a 1281 e a gente vai ver no decorrer de nossa aula alguns desses dispositivos interessantes. Bom, e o primeiro deles, o primeiro tópico, como a gente viu na divisão passada, vai ser uma divisão dúplice, que é esse uso anormal da propriedade, e o segundo ponto são os direitos específicos do direito de vizinhança. Tá? E a respeito do uso normal de propriedade, a gente pode, como eu disse, foi muito bem tratado e tem no artigo 1277 a 1281. Eu peço nesse momento que vocês peguem o Vadimeco. Se por acaso você não pegou o Vadimeco, pause o vídeo, que vai ser importante você ter esse Vadimeco e principalmente anotar esses pontos interessantes que a gente falar. Colocar uma bolinha, fazer um grifo, ou até mesmo pegar aquele marca-texto. Tem muita gente que adora pegar marca-texto, sair pintando o vadimeco inteiro, né? Então pode pintar também o vadimeco, pega a metodologia que você preferir e anote esses pontos interessantes, tá bom? Anotem apenas o tópico, não anote nenhuma doutrina, por favor. Seguindo. O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança e ao sossego e à saúde dos que habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha nos termos do artigo 1277. E aqui tem um ponto que eu gostaria de ressaltar nesse momento, que é o quê? Conforme essa redação do artigo 1277, que é um artigo bem claro e bem simples de você compreender, essa obrigação estipulada não é apenas imposta para o titular da propriedade, mas também a quem exerce a posse. Por exemplo, o locatário, ou até mesmo o comodatário. Então, esse artigo, essa disposição do artigo 1277 também se estende para os possuidores. E um outro ponto interessante da gente ressaltar diante da leitura desse importante artigo é que o objeto de entendimento de grandes civilistas, de grandes doutrinadores, é que as regras do direito de vizinhança eles são aplicáveis não apenas em caso de contiguidade entre os imóveis,
mas também de proximidade, que é algo que a gente já discutiu e a gente vai ver mais uma repercussão nesse sentido. E eu trago para vocês agora um importante civilista que vai respaldar esse meu comentário. Vamos lá? E é Silvio Venosa. Silvio Venosa diz que é importante receber de plano que os chamados direitos de vizinhança são direitos de convivência decorrentes da proximidade ou interferência entre prédios, não necessariamente de contiguidade. Então, por favor, pessoal, não vamos confundir esse ponto. Contiguidade é uma coisa, vizinhança é outra. O que a gente está discutindo aqui é a respeito de vizinhança, é esse conceito muito maior do que contiguidade, tá bom? E o que eu quero destacar para vocês agora, eu trago aqui o artigo 1277, pode fazer sua bolinha, seu grifo ou o seu sublinhar ou até mesmo pintar com um marca-texto da cor que você preferir esse importante artigo. E eu peço também que vocês tenham atenção a esse parágrafo único, que ele tem uma redação bem importante. Eu vou ler apenas o parágrafo único, tendo em vista que a gente já viu o caput do 1277. Parágrafo único diz que proíbem-se as interferências considerando-se a natureza da utilização, a localização do prédio, atendida às normas que distribuem as edificações em zonas e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança. Ou seja, devem se levar em conta critérios objetivos aliados a essa finalidade social. Lembra do princípio da função social, dessa finalidade social? É muito importante analisar nesse momento. E não necessariamente a precedência do direito de um proprietário ou de um possuidor em face do outro, como se pretendia uma teoria, importante teoria, que é a teoria da pré-ocupação. Ou seja, quem chegou primeiro, quem ocupou primeiro, tem esse direito, independente de quem venha morar ao lado. Teoria essa que vai ser objeto de análise nossa. A gente vai ver algumas teorias em conjunto com as mais dominantes, mas historicamente inúmeras teorias surgiram para discutir essa questão de interferência, de quem é que vai ter o seu direito aplicado em decorrência de outro. E a fim de traçar esse critério mais seguro que permita que a gente proceda esta distinção. Eu trago agora para vocês algumas dessas teorias. A primeira teoria que eu trago é a teoria da imissão corpórea. E ela foi formulada com base em extratos do digesto por Spangenberg, para quem somente as emissões de substâncias materiais palpáveis, corpóreas, poderiam ser afastadas pelo proprietário do prédio vizinho. Já a transmissão de interferências imateriais, impalpáveis e incorpóreas, não poderiam ser repelidas. Ou seja, para quem adota esse tipo de teoria, como Spangenberg, ele diz que apenas o que a gente consegue tocar, aquela substância material, aquela substância palpável, é o que pode ser repelido pelo prédio vizinho. Já essas impalpáveis, a gente não consegue repelir. E essa teoria ela foi muito criticada, não apenas por que diz respeito a essa questão de validade para o direito moderno, mas também em relação à sua suposta vigência lá no direito romano, lá entre os romanos. E os próprios romanos, conforme diz boa parte da doutrina, os próprios romanos eles repulsaram essa teoria. E em razão de um famoso e bem citado caso que a gente visualiza bastante na nossa doutrina, que é o caso do vizinho de uma fábrica de queijo, e o qual ele estava bem incomodado com um forte cheiro que emanava, que exalava dessa fábrica de queijo, e que diante disso ele foi se queixar com essa figura do magistrado, que na época se chamava jurisconsulto, e ao atender, ao
levar o seu pleito para o jurisconsulto, ele teve seu pedido atendido. E diante disso, essa teoria foi por terra. Porque, é claro, a gente consegue visualizar isso até com uma certa facilidade, que o cheiro ele não é algo impalpável, não é algo palpável, a gente não consegue tocar o cheiro. O cheiro ele não é uma substância material, pelo contrário, ele é imaterial, ele é impalpável e incorpóreo. Então, a teoria que a gente vê aqui ao lado, ela já caiu por terra. E a segunda teoria que eu trago para vocês é a teoria do uso normal. E essa teoria ela foi formulada por um grande conhecido nosso, que a gente já citou aqui na nossa disciplina, que é Rudolf von Ehring, que ele sustenta que as interferências que devem ser toleradas são aquelas que trazem incômodos ou prejuízos que não ultrapassem a receptividade ordinária e derivam do uso normal da propriedade. Essa teoria desse velho conhecido nosso, ele trata essa questão de interferência sobre dois aspectos. O primeiro aspecto é a respeito do aspecto passivo, ou seja, que há essa questão de recepção de interferência com base em um critério comum. E o segundo aspecto é um aspecto ativo, que ele está relacionado à própria origem ou produção dessa interferência, com base em um critério de normalidade. E é justamente nesse ponto que a gente começa a encontrar as falhas e o porquê que essa teoria ela foi por terra. Porque o que se funda as críticas dessa teoria é em razão dessa complexidade, de ser complexo a gente conseguir identificar quais são esses parâmetros de normalidade. Afinal, o que é normalidade para você? O que é normalidade para você pode não ser normalidade para mim. Pode não ser normalidade para o seu colega daqui da turma que também está assistindo a aula com você. Então, esse ponto de parâmetro de normalidade, ele é extremamente variável. E isso deve ser analisado de caso a caso. E a depender do julgador, a depender da pessoa que vai tomar essa decisão final, essa normalidade pode extrapolar o que para a pessoa que cometeu e achava que estava dentro do seu limite normal de propriedade, ele ultrapassou. Vamos agora para a nossa terceira teoria, que é a teoria da necessidade. A teoria da necessidade ela foi formulada por Bonfante, que propõe que se substitua o critério do uso normal da propriedade. Ele utiliza como base a teoria de Ehring, a teoria que a gente acabou de analisar, e ele pede que se substitui esse critério de uso normal de propriedade pelo critério da necessidade geral do povo, pois é a evolução econômica que, ao criar novas necessidades sociais, define quais são as interferências toleráveis. E é legal a gente analisar essa teoria, pode ser que faça sentido a princípio quando a gente analisa, principalmente se a gente levar em consideração qual foi o cenário que surgiu essa teoria. E foi exatamente no cenário da Revolução Industrial. E ela serviu como uma luva para o momento, porque a gente deve levar em consideração que nessa época da Revolução Industrial a gente tinha muitas indústrias surgindo. E se a gente levar em consideração os vapores dessas indústrias, os fortes ruídos, trepitação, poluição, enfim, diversos pontos que essa indústria pode causar, a gente vê o quão importante foi para o momento, porque a gente analisando essa necessidade geral do povo, a gente sempre vai acolher que a indústria ela é importante para a sociedade, porque ela gera emprego, porque ela vai gerar aquele produto objeto de produção dessa indústria. E agora eu chamo vocês para irem para a nossa última teoria, e é a teoria que foi, a princípio, que é o que mais enquadra para a nossa realidade. E é a teoria que melhor foi enfrentando esses conflitos de vizinhança, que, como a gente pode ver, não são poucos. Que é a teoria mista de Santiago Dantas. E ela foi formulada, evidentemente, por Santiago Dantas, que propõe a utilização de solução de conflitos de vizinhança, um critério duplo.
Nos conflitos em que colidissem interesses exclusivamente particulares, o critério da normalidade deve ser adotado. Já naqueles conflitos que, ao contrário, envolve a sociedade, o interesse público, o coletivo, o critério a ser utilizado deve ser esse critério da necessidade. Então, quando a gente for analisar eventual conflito de vizinhança, a gente tem que analisar o cerne desse conflito, se é entre particulares ou se é entre o coletivo. Se for entre particulares, a gente vai utilizar o critério de normalidade do uso da propriedade. Já se for a respeito do coletivo ou desse interesse público, aí sim a gente passa a analisar essa necessidade da nossa coletividade, a necessidade da nossa sociedade nesse eventual problema que está sendo discutido. Pronto. A gente já viu alguns conceitos, a gente viu a classificação, a gente viu as teorias. E eu concordo com vocês que isso às vezes é algo tanto quanto maçante, é algo tanto quanto chato, mas é necessário, porque é ele que cria o nosso alicerce para a gente aprofundar ainda mais na matéria. E eu quero nesse momento fazer uma proposta para vocês, quero deixar um pouco mais atrativo, então eu vou trazer dois casos concretos para que a gente possa analisar essa questão de direitos de vizinhança. Direitos de vizinhança que é objeto de muita briga, como a gente tem visto. E vamos lá. O primeiro caso que eu trago para vocês é com essa atriz. Vocês conhecem essa atriz? Vocês sabem quem é? Bom, para quem não conhece essa atriz, ela se chama Danielle Vinitz e Danielle Vinitz ela enfrentou um problema grave envolvendo direito de vizinhança, que culminou inclusive em uma ação judicial, e essa ação judicial carregou por alguns anos essa discussão. Eu vou, na verdade, tentar resumir um pouco desse conflito para vocês. Danielle Vinix ela é moradora de um bairro de Itanhangá, que é uma área bem nobre e que tem um condomínio muito arborizado, muito bonito. Inclusive, o condomínio se chama Greenwood Park. E lá, esse condomínio, ele teve um eventual conflito com Danielle Vinitz, porque Danielle Vinitz passou a locar o seu imóvel para a realização de filmagens comerciais, as quais demandavam uma circulação de pessoas, circulação de carros, o estacionamento tinha carros de grande porte que em alguns momentos, em alguns episódios, que inclusive foi narrado no próprio processo judicial, houve bloqueio da rua dessa associação do Greenwood Park e ocupava a calçada, via as portas da garagem e obstruía até mesmo a circulação, a livre circulação dos moradores. E também um ponto que não deve ser deixado em lado é essa questão da vulnerabilidade, da segurança dos eventuais moradores dessa associação, porque lá se tinha um trânsito de pessoas, você não conhecia na verdade quem seriam essas pessoas, e essas pessoas circulavam livremente dentro desse condomínio. E essa associação de moradores ela ingressou com uma ação judicial pleiteando que houvesse cessação dessa atividade de locação da propriedade de Danielle Vinitz, que era alugado para fins comerciais, para fazer propagandas, enfim, para fazer uma série de eventos. E o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro ele teve uma decisão favorável e também foi mantido em segunda instância, que entendeu que houve essa configuração do uso anormal da propriedade. E o que foi sustentado, o que foi defendido e citado em ambas as decisões foi o artigo 1277 do nosso Código Civil, para determinar que a ré se abstivesse, que ela proibisse, que ela parasse de realizar eventos de produção audiovisual em sua residência e na área da sociedade, e que viesse a promover essa interferência
dos direitos dos vizinhos, os vizinhos que estavam com seu sossego interrompido, com sua saúde interrompida, até mesmo com sua segurança em vias de ser ultrapassado e atacada. Então, com ressalva nessa impossibilidade de que houvesse filmagens dentro dessa residência e que não causasse qualquer repercussão externa. Isso é difícil. Como é que iria continuar com essas filmagens, desde que fosse dentro da residência dela, mas que não houvesse nenhuma repercussão externa? Então, é exatamente esse ponto que foi defendido, que foi sustentado, e é o que foi decidido nesse importante caso que eu trago para vocês aqui, para a gente analisar a respeito do uso anormal da propriedade. Esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro caso. O segundo caso que eu trago para vocês é um caso de um morador do município de Santa Rosa, que fica localizado no Rio Grande do Sul. E é um caso que teve uma discussão com uma indústria frigorífica que estava instalada na região. Esse é um outro caso massa, que dá para a gente analisar e esclarecer o que foi atendido e o que foi colhido através de jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. E houve essa ação judicial que foi movida, como eu disse, por um morador do município de Santa Rosa contra uma indústria frigorífica localizada na cidade. A indústria, ela realizava atividades de abate de suíno e implicava a emissão de odor, de fortes odores e de poluentes, que, segundo foi provado até mesmo no próprio processo judicial em si, esses odores, esses poluentes, eles afetavam todo o município. E com base nisso, depois do ingresso desse morador, vários outros moradores ajuizaram ações indenizatórias em face do frigorífico, em razão desse uso anormal da propriedade. E a sentença de primeira instância desse processo em si, que a gente está analisando, houve o reconhecimento da existência de danos morais individuais ao autor e fixou uma compensação no valor de R$ 3.000. O Tribunal Gaúcho, ao analisar a questão, ele ponderou alguns aspectos. E eu vou isolar aqui para vocês os aspectos que ele ponderou para levar em consideração e ter tomado esse tipo de decisão. O primeiro aspecto, o primeiro ponto, foi o fato de que o réu já vinha tomando todas as medidas necessárias para diminuir ao máximo o excedor que era exalado pela sua indústria, que era advindo da exploração dessa atividade que era desenvolvida em suas instalações. Inclusive, havia havia a celebração de TAC, que é o Termo de Ajustamento de Conduta, com o Ministério Público, em uma eventual ação civil pública que foi discutido lá no município de Santa Rosa, do Rio Grande do Sul. O segundo ponto foi que o frigorífico ele já estava instalado na localidade desde o ano de 1955, ou seja, ele já estava lá há muito tempo, talvez até mesmo antes do morador que ingressou esse tipo de ação, ele está discutindo essa eventual necessidade de interrupção dessas atividades da indústria. Inclusive, a indústria que figurou como réu no processo, ela levava pontos e levava provas de que quando ela se instalou em 1955, a cidade ela era extremamente rural. Era uma cidade que ela não tinha nenhum desenvolvimento, não tinha como ela adivinhar que ao redor dessa indústria iria, porventura, iniciar ao município de Santa Rosa, porque quando eles iniciaram a atividade, eles eram completamente isolados da civilização. E diante disso, diante do desenvolvimento que a própria indústria trouxe para o município, é que houve o surgimento de postos de trabalho, de casas e, consequentemente, de moradores que vieram ao seu redor. E o terceiro ponto, o réu desenvolvia atividade econômica que empregava diversos moradores. E até mesmo a indústria, ela colaborava com essa economia regional. Essa economia regional
como eu disse no tópico anterior, ela colaborou até mesmo com a instalação da cidade em si, né? E de modo que se houvesse essa remoção ou essa redução dessa exploração por parte do réu, isso iria gerar um impacto social negativo para a sociedade, para essa região, decorrente dessa procedência dessas inúmeras ações individuais que foram ajuizadas. E se porventura fosse dado procedência em todas as demandas, isso resultaria em uma falência da ré. Diante disso, decidiu pela prevalência do interesse coletivo nessa atividade econômica. Antes de avançarmos para os direitos especiais de vizinhança, que vai ser o nosso próximo tópico, eu queria analisar rapidamente com vocês a questão de instrumentos de tutela. A gente viu aqui que o morador do município de Santa Rosa, ele manejou um instrumento de tutela para que fosse indicado e analisado esse uso anormal da propriedade. Então, antes mesmo da gente avançar para o nosso segundo tópico, que são esses direitos especiais de vizinhança, que a gente vai analisar pontualmente, eu queria analisar com vocês esses instrumentos de tutela. Vamos lá dar uma olhada. Bom, diante do uso anormal da propriedade, que tem esses 4 pontos, esses 5 instrumentos que a gente pode manejar e aí discutir judicialmente esse uso anormal da propriedade. O primeiro é a ação cominatória, segundo, a ação indenizatória, evidente, que é o mais claro entre nós. O terceiro é a ação de dano infecto. O quarto, ação demolitória. E o quinto, ação de nunciação de obra nova. E o que a gente pode discutir nesse momento é que pode o vizinho prejudicado se valer de qualquer uma dessas ações. Eu vou falar inicialmente da ação cominatória, que ela é voltada para compelir o proprietário interferente a cumprir o seu dever e não produzir o resultado ou até mesmo cessar esse resultado que está gerando essa interferência. A ação indenizatória, eu vou passar rápido porque isso é objeto de estudo no processo civil, tá bom? Não é objeto da nossa cadeira, que é direito civil. A ação indenizatória, eu acredito que eu não tenha que dar maiores detalhes, porque é um remédio geral que é reservado dentro da nossa ordem jurídica a reparação de eventuais danos. Cabe a comprovação desses danos, tá bom? A gente tem ainda essa possibilidade da propositura da ação de dano infecto, e que é para caução de danos que foi feito na nossa propriedade. Quem quer ter maiores informações, eu peço que verifiquem o artigo 1281. E a gente tem ainda a ação demolitória. A ação demolitória, que ela também tem previsão dentro do nosso ordenamento, no artigo 1280. Tá bom? E o último que eu botei aí foi a ação de enunciação de obra nova. A ação de enunciação de obra nova, na verdade, ele é do nosso código anterior. Só que a gente vê que algumas pessoas ainda manejam esse tipo de instrumento. Mas aqui eu vou fazer um alerta para vocês. Como eu disse, eu não vou adentrar dentro desses instrumentos de tutela. Eu peço que vocês verifiquem junto à cadeira de processo civil. E lá vocês também vão verificar as especificações da ação de enunciação de obra nova. Agora eu quero entrar com vocês no direitos especiais de vizinhança. O Código Civil ele traz algumas regras particulares de situações específicas de conflitos de vizinhança, como aqueles surgidos diante do avanço de raiz ou de ramo, ou até mesmo dos frutos que foram caídos, como eu já conversei com vocês anteriormente, ou até mesmo passagem de cabo, tubulação, duto subterrâneo, e desde que haja um eventual serviço de utilidade pública, como direito de construir, aproveitamento das águas, como que deve ser
já que a água é um bem tão valioso na nossa sociedade, a cada vez se torna mais valioso. Esses e outros pontos a gente vai analisar agora nesse tópico, no tópico de direitos especiais de vizinhança. Tá bom? Vamos lá. O primeiro tópico é a respeito de árvores limítrofes. Esse primeiro tópico ele tem disposição no nosso Código Civil, nos artigos 1282 a 1284. Vamos analisar algumas peculiaridades aqui. A primeira delas é o artigo 1282, que diz que a árvore cujo tronco estiver na linha divisória presume-se pertencer em comum aos donos dos prédios confinantes. Artigo 1283. As raízes e os ramos de árvores que ultrapassem a extrema do prédio poderão ser cortadas até o plano vertical divisório pelo proprietário do terreno invadido. Artigo 1284. Os frutos caídos de árvore do terreno vizinho pertencem ao dono do solo onde caírem, se este for de propriedade particular. E nesse momento é importante a gente deixar claro o artigo 1283, que caso essa poda resulte em alguma despesa, esse proprietário do terreno invadido ele pode vir a ser ressarcido em face do dono da árvore, mas faculta a ele também essa alternativa dele exigir que o próprio vizinho ele realize o corte desse ramo invasor. E aqui, pessoal, fica a minha dica. Se porventura vocês se depararem com esse tipo de situação, em que vocês veem diversos ramos, diversos galhos ultrapassando o terreno do seu cliente, a minha recomendação é que ele não realize essa poda de imediato. Por quê? Vai que ele corta esse galho e esse galho venha a culminar na morte dessa árvore. Ele vai ser responsabilizado por isso. Então, a minha recomendação, e eu já tive um caso semelhante a esse, que era um galho que inclusive estava causando um abalo no muro limítrofe, nesse muro vizinho, mas a minha recomendação foi que antes a gente notificasse o dono da árvore, para que ele promovesse a atitude pertinente. Seja o corte da árvore, seja o escoramento desse galho, seja a condução do galho para uma outra direção, isso também pode ser feito. Enfim, tem diversas possibilidades, porque se porventura ele toma a iniciativa de cortar esse galho e culmine na morte dessa árvore, ele que vai se responsabilizar pela própria morte da árvore dele, tá bom? Então, tá aqui a minha recomendação para vocês. Se porventura se depararem com eventual caso semelhante a esse, notifiquem o dono da árvore para que ele promova essa correção deste direito de vizinhança que está sendo infringido, certo? E um outro ponto que eu queria conversar com vocês é a respeito dos frutos caídos de árvore do terreno vizinho. E é um artigo que eu posso afirmar que eu aproveitei muito. E eu até quando eu leio ele, eu tenho um ar de saudosismo, porque eu vivenciei essa experiência na minha infância. Eu me lembro de ir para a casa da minha avó materna, que ela morava no interior do Rio de Janeiro, e ela tinha como vizinha uma propriedade que tinha uma plantação muito grande de jabuticaba e acerola. E eu lembro bastante da gente na infância, a gente coletando a jabuticaba e acerola que caía dentro do terreno, do quintal da minha avó. E isso é legal. E eu espero que vocês também tenham essa experiência, porque se vocês tiveram, se vocês não passaram por isso, a infância de vocês receberam a falta. E voltando ao assunto, é legal a gente comentar que diante desse dispositivo legal, a gente verifique uma das exceções a essa regra de que é uma regra que a gente aprende logo no início da faculdade, pelo menos comigo foi assim, de que o acessório sempre segue o principal. É conhecido como o princípio da gravitação jurídica. E esse artigo é um
dos pontos que a gente vê como exceção. Até mesmo quando a gente estuda o princípio da gravitação jurídica, a gente tem como exemplo essa questão dos frutos caídos na árvore no terreno vizinho. Bom, esse é o nosso primeiro ponto. E aqui cabe uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: utilizar uma vara para alcançar esses frutos pode? Aquela pessoa que utiliza não só a vara, só que como eu já vi, bater com um pedaço de madeira, bater com bambu, já vi um pedaço de madeira com rede para que até mesmo o fruto, quando cair no chão, ele não sofrer nenhum dano. E você fazer qualquer tipo dessa questão para que você promova que esse fruto ele caia, ele seja derrubado, e por mais que você pegue ele no chão depois que você derrubou, você na verdade está cometendo um ilícito. A gente não está diante da aplicação prática do artigo que a gente acabou de ler, porque o disposto ele prevê que o fruto ele deve cair no terreno. Quando a gente fala que o fruto deve cair no terreno, a gente está falando, na verdade, a respeito da natureza, da atuação da natureza. Essa queda desse fruto foi algo natural, beleza? Portanto, nada de ficar batendo na manga do seu vizinho, nada de ficar batendo na árvore do seu vizinho. Deixa cair naturalmente, e quando cair, você pode pegar, tá bom? E o nosso segundo tópico é a respeito de passagem forçada. Mas antes de realizar a leitura e análise desse dispositivo legal, eu gostaria de traçar um ponto inicial com vocês. Passagem forçada, diferentemente do que a gente tem como conhecimento comum, ela não pode sugerir e ela nem se confunde com servidão. O primeiro, ou seja, a passagem forçada, ela é um direito de vizinhança que é emanado diretamente da lei, com o necessário pagamento de indenização, se porventura for estipulado. O segundo, que é a servidão, é um direito real na coisa alheia, sem caráter obrigatório e com pagamento facultativo dessa verba compensatória. Tá bom? Traçado esse ponto, vamos analisar então precisamente o que vem a ser a passagem forçada. E o artigo 1285 diz que o dono do terreno que não tiver acesso à via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário. Parágrafo 1º. Sofrerá o constrangimento o vizinho cujo imóvel mais natural e facilmente se prestar à passagem. Parágrafo 2º. Se ocorrer alienação parcial do prédio, de modo que uma das partes perca o acesso à via pública, nascente ou porto, o proprietário da outra pode tolerar a passagem. Parágrafo 3º. Aplica-se o disposto no parágrafo antecedente, ainda quando, antes da alienação, existia passagem, através de imóvel vizinho, não estando o proprietário deste constrangido depois de dar outros. Aí eu trago para vocês uma discussão agora, na verdade um enunciado e logo depois uma boa doutrina, para a gente ficar mais claro a respeito desse ponto. E o enunciado é o enunciado 88 da primeira jornada de direito civil, que diz que o direito de passagem forçado, previsto no artigo 1285 do Código Civil, também é garantido nos casos em que o acesso à via pública for insuficiente ou inadequado, consideradas inclusive a necessidade de exploração econômica. E a boa doutrina que eu trago para vocês é de Maria Helena Diniz, que diz o seguinte: esse direito à passagem forçada funda-se no princípio de solidariedade social, que preside as relações de vizinhança e no fato de ter
a propriedade uma função econômico-social que interessa à coletividade. Logo, é preciso proporcionar ao prédio encravado uma via de acesso, pois, do contrário, ele se tornaria improdutivo, já que o seu dono ficaria impossibilitado de dar utilização econômica. Bom, eu acho que deve ter ficado claro esse ponto para vocês, diferenciando o direito de vizinhança, essa passagem forçada, como também a questão da servidão. Assim, diante dessa boa doutrina do enunciado, desse dispositivo legal que eu trouxe para vocês, nós concluímos que a passagem ela deve se fundar na necessidade e não simplesmente na comodidade ou conveniência, tá bom? A palavra, então, chave é necessidade, se há necessidade ou não para realizar esse tipo de passagem. Aí aqui eu trago para vocês uma situação que não é muito comum, que a gente vê pouco, mentira, a gente vê bastante, que é a briga entre vizinhos, e a briga que eu trago para vocês é o seguinte: caso os terrenos vizinhos pertençam a titulares distintos, qual dos proprietários deverá suportar a passagem? Opa! Bom, caso a gente visualize esse tipo de situação, como narrada na pergunta, em que os terrenos vizinhos eles pertençam a titulares distintos, qual dos proprietários que ele deverá suportar a passagem? E para isso, eu socorro, na verdade, ao parágrafo 1º desse aludido a dispositivo, que diz que sofrerá o constrangimento o vizinho cujo imóvel mais natural e facilmente se prestar à passagem. Bom, pessoal, se a gente tem como base que essa passagem deve ser advinda de uma necessidade, então a gente não pode criar eventuais embrólios. Então, o que o nosso Código Civil ele prevê é que essa passagem vai ser feita pela forma mais fácil. Aquele terreno que tiver uma forma mais fácil de você realizar essa passagem, então ela vai ser suportada por esse proprietário. Terceiro tópico, terceiro ponto que eu trago para vocês é a passagem de cabos e tubulações. E o conjunto de normas referentes ao direito de vizinhança pretende alcançar o máximo de situações possíveis. Quando a gente visualiza no nosso Código Civil diversos dispositivos específicos, houve pelo nosso legislador e pelos doutrinadores na época que discutiram, eles tentaram atender ao máximo possível dessas situações de direitos de vizinhança. E razão porque também regula essa questão de passagens e tubulações, que é algo que a gente pode imaginar que há muitos conflitos, que há muitas discussões a respeito disso. E para isso a gente encontra dois dispositivos bem importantes no nosso Código Civil. Vamos dar uma olhada. O artigo 1286 e o artigo 1287. O artigo 1286 diz que, mediante recebimento de indenização que atenda também à desvalorização da área remanescente, o proprietário é obrigado a tolerar a passagem, através de seu imóvel, de cabos, tubulações e outros condutos subterrâneos, de serviços de utilidade pública, em proveito de proprietários vizinhos, quando, de outro modo, for possível ou excessivamente onerosa. Parágrafo único. O proprietário prejudicado pode exigir que a instalação seja feita de modo menos gravoso ao próprio onerado, bem como depois seja removida à sua custa para um outro local do imóvel. E no artigo 1287, nós encontramos o seguinte disposto: se as instalações oferecerem grave risco, será facultado ao proprietário do prédio onerado exigir a realização de obras de segurança. Bom, tais cabos e tubos, como mencionado no artigo 1286, devem ser, e aqui eu destaco a palavra utilidade pública. Eu peço que vocês risquem no vadimécum de vocês,
chamem a atenção para essa questão de utilidade pública. Porque essa utilidade pública é na verdade, é mais uma retrospecto, mais uma perspectiva de função social. A exemplo de tubulação de água, de cabeamento de energia elétrica, ou até mesmo diante de um bem que a gente tem utilizado bastante no nosso isolamento social, que é a questão de transmissão de dados. Esses cabos de dados, eles devem haver esse encontro, então, esse amparo também em decorrência dos direitos de vizinhança, tá bom? E aqui agora eu trago para vocês um questionamento, que é a respeito o que vem a ser grave risco ao artigo 1287. Bom, a palavra grave risco que a gente encontra, eu vou até voltar aqui para o nosso artigo, se as instalações oferecerem grave risco. Mas o que é grave risco? Quando que a gente pode dizer que estamos diante de uma situação em que tenhamos esse grave risco? E o que a gente verifica, com base em jurisprudência e também na questão doutrinária, é que essa expressão de grave risco do artigo 1287 traduz um conceito completamente aberto e indeterminado, que deverá ser preenchido de análise de caso a caso, ou seja, deve ser verificado se há o preenchimento segundo as características do caso concreto e à luz do princípio da operalidade. Isso mesmo, a gente vai ter que analisar o caso pontualmente para verificar até que ponto se gera esse grave risco. A gente tem que analisar quais são as peculiaridades desse caso e o que culminou a essa suscitação de grave risco. E o nosso próximo tópico, o nosso quarto tópico, é o que o Código Civil ele denomina águas. Bom, águas muito abrangente, né? No âmbito do direito público, a gente tem o Código das Águas. Nós temos também uma importante lei, que é a Lei 9.433, de 97, que é a lei que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos. Mas o que a gente verifica aqui nessa questão dos direitos de vizinhança e para o nosso Código Civil, nos artigos 1288 a 1296, a gente verifica que há um cuidado fundamental para escoamento de água. E são vários, na verdade, institutos, mas o escoamento de água ele é tratado de forma mais majoritária. E eu vou isolar agora, a gente pode ver que são vários artigos, do artigo 1288 a 1296, mas eu vou isolar aqui alguns artigos principais para a gente analisar. Vou passar para vocês um conceito geral dessa questão das águas, mas eu gostaria que vocês se comprometessem comigo de que irão ler o vade-mecum para esses artigos. Vou repetir, 1288 a 1296. Tá bom? Vamos lá analisar. O direito à água é um direito de vizinhança, um direito de aproveitamento de uma riqueza natural pelos proprietários de imóveis que sejam ou não abastecidos pelo citado recurso hídrico. Haja vista que, de acordo com a previsão do artigo 1º, inciso 1 e 4 da Lei 9.433 de 97, que é o que eu falei para vocês, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, a água é um bem de domínio público e sua gestão deve sempre proporcionar o uso múltiplo da água. Ou seja, o Estado ele tem que fazer essa gestão e se porventura ele fizer a concessão para uma outra empresa, que essa outra empresa ela faça de uma forma com que proporcione a multiplicidade dessa utilização desta água, tá bom? Opa. Se não existem outros meios de passagem da água, o vizinho tem o direito de construir aqueduto no terreno alheio, independentemente do consentimento do seu vizinho.
Trata-se de imposição legal que atende ao interesse social e na qual só se especifica uma indenização para evitar que lhe seja sacrificada essa propriedade industrial. Ou seja, esse posicionamento que eu trago para vocês aqui é mais um posicionamento que diz a respeito dessa necessidade de você fazer um compartilhamento desse importante recurso que é o recurso hídrico. O que eu trago para vocês agora é o artigo 1288, que diz: o dono ou o possuidor do prédio inferior é obrigado a receber as águas que correm naturalmente do superior, não podendo realizar obras que embaraçem o seu fluxo. Porém, a condição natural e anterior do prédio inferior não pode ser agravada por obras feitas pelo dono ou possuidor do prédio superior. Bom, diante desse artigo, a gente verifica um tratamento de uma regra de grande importância para a convivência entre os vizinhos, especialmente quando as moradias são edificadas em locais geograficamente acidentados ou em áreas mais elevadas, como morro. E a gente sabe que o nosso território, no território nacional, o Brasil, ele tem um terreno que é bem acidentado. A gente tem muitas cidades com morros, feitas em encostas, e reforça ainda mais a importância desse dispositivo. Como se pode notar da leitura do dispositivo, esse escoamento das águas ele deve se dar respeitando o fluxo natural. Ou seja, o meio ambiente ele tem que continuar fluindo. Se essa água ela criou o seu fluxo, que esse fluxo permaneça, independente dessa intervenção humana, independente dessa intervenção artificial. E é vedada qualquer tipo de obra que agrave essa situação desse prédio inferior, que prejudique esse prédio. E o outro dispositivo que eu trago para vocês é o dispositivo 1290, que diz que o proprietário de nascente ou do solo onde caem águas pluviais, satisfeitas as necessidades do seu consumo, não pode impedir ou desviar o curso natural das águas remanescentes pelos prédios inferiores. E esse artigo é interessante, quem teve um problema com isso foi Gustavo Lima, que ele foi inclusive sofreu autuação em uma fazenda dele, que ele estava construindo alguns aquedutos que estavam impactando nesse fluxo natural dessas águas. E ele teve que fazer alguns reparos, algumas alterações para que fosse atendido e que voltasse a fluir dentro do fluxo natural. E o nosso quinto ponto é os limites entre prédios e do direito de tapagem. Bom, a gente tem essa seção que trata dos direitos de vizinhança, que se refere aos limites entre prédios, e também tem uma outra seção que traz a respeito dos direitos de tapagem, e isso é contemplado e discutido em dois artigos, que é o artigo 1297 e 1298. Esses dois dispositivos, fundamentalmente, eles consagram o direito de demarcar, limitar e até, de certa forma, digamos, que proteger a sua propriedade. E para isso, para esse importante ponto dentro do direito de vizinhança, eu trago para vocês dois doutrinadores, duas doutrinas consagradas e duas boas doutrinas. Vamos dar uma olhada. O primeiro é Rodolfo Sacco. Rodolfo Sacco ele diz: no que se refere à propriedade imobiliária, a proibição de se intrometer no espaço sobrestante tem como ponto de referência direito mais um espaço, um lugar ou uma coisa. E o segundo que eu trago para vocês é Pontes de Miranda, que diz que cada proprietário tem, segundo o princípio da utilização de todo o espaço ocupado pelo terreno,
o direito de cercá-lo, murá-lo, escolhendo para isso os materiais que atendam. Ou seja, para Ponte Miranda há o direito de cercar. E quem vai escolher esse material é o próprio proprietário. Naturalmente, tais construções divisórias, desde as paredes e cercas vivas, têm de ser dentro do seu terreno, até essa linha limite. Então, dentro dessa linha limite, o proprietário, que é a pessoa responsável por escolher como que ele vai murar, qual vai ser o material a ser aplicado, e ele vai utilizar para essa construção o seu próprio terreno. Eu trago para vocês agora o artigo 1297. É importante deixar claro aqui que ele tem alguns parágrafos e eu cortei para fins didáticos aqui. O proprietário tem o direito de cercar, murar, valar, tapar ou qualquer modo o seu prédio, urbano ou rural, e pode constranger o seu confinante a proceder com ele à demarcação entre os dois prédios, a aviventar rumos apagados ou renovar marcos destruídos ou arruinados, repartindo-se proporcionalmente entre os interessados as respectivas despesas. Nada mais justo, porque se está sendo construído um muro e esse muro está sendo feito para atender o interesse dos dois, então essas despesas devem ser repartidas. Já o artigo 1298 diz que, sendo confusos os limites, em falta de outro meio, se determinarão de conformidade com a posse justa e, se não achando ela provada, o terreno contestado se dividirá em partes iguais entre os prédios ou, não sendo possível a divisão cômoda, se adjudicará a um deles mediante indenização a outro. E nesse ponto aqui, antes da gente avançar na matéria, merece destaque o artigo 1298, pois trata-se de uma regra supletiva e ainda eventualmente necessária em um país como o nosso, de dimensões continentais, embora o desenvolvimento da tecnologia que é aplicado para estipular essa questão de limites, tais como eu posso citar aqui o georreferenciamento, nos últimos anos tem sido utilizado bastante e até mesmo contribuído bastante para aperfeiçoar essas técnicas de remarcação. Em alguns pontos a gente verifica que ele não atende, que ele não consegue atender. Aí aqui eu quero fazer uma pergunta para vocês, para beber um pouco mais de água, que minha voz já está sumindo, que diz: qual ação deve ser manejada para que seja atingido esse bem? E para isso é a ação demarcatória, que assim como eu já falei no tópico anterior, eu não vou entrar nessas questões de especificações de ações a serem manejadas, porque isso é objeto do processo civil, e na ação demarcatória diz que nos artigos 574 a 587 do nosso Código de Processo Civil. Mas, em linhas gerais, é um tipo de ação bem interessante. Na própria petição inicial, ela deve estar instruídas com esses títulos de propriedade, com a designação do imóvel, citando a situação, qual é a denominação deles, descrevendo todos os limites que se tem conhecimento, o que se pretende construir ou renovar, e diante disso também, se porventura for construir ou fazer essa implementação de alguns limites, devem ser nomeados na própria petição inicial todos os confinantes e quais serão essas linhas que serão demarcadas. E o nosso próximo ponto é do direito de construir. Encerrando esse capítulo dedicado a direitos de vizinhança, o codificador ele tratou de um importante aspecto das relações entre os vizinhos, que é essa questão de construção.
E a regra geral, ela tem estipulação no artigo 1299. E eu chamo vocês para darem uma olhada nessa regra geral que diz que o proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos. Aí eu vou te fazer uma pergunta agora que diz o seguinte: se há alguma normativa para janelas, terraços ou até mesmo varandas. E, na verdade, sim, há, visando resguardar esse direito, até mesmo o direito da intimidade, da vida privada, que é esse direito personalíssimo, né? O código ele estabelece uma distância mínima para a abertura dessas janelas, terraços e varandas e até mesmo eirado, que é de 1,5 m do terreno vizinho. Então, o que a gente pode dizer, portanto, é que se proíbe construções dessa natureza a menos de 1,5 m. Por outro lado, em caso de janela que não seja disposta frontalmente ao esse terreno vizinho, ou seja, que não nos permita uma visão direta, mas oblíqua, a gente tem um outro dispositivo legal, que é o dispositivo do artigo 1301, tá bom? Eu peço que vocês deem uma analisada nesse artigo, nesse ponto do Vadimeco, 1301. E a próxima pergunta que eu tenho para vocês é o seguinte: se essa normativa, se esse ponto que eu conversei com vocês há pouco, de distância de 1,30 m, deve ser aplicada também para portas e paredes construídas com vidro translúcido. Bom, vocês sabem o que é vidro translúcido? Vidro translúcido é isso que está aqui no fundo, tá? Esse é um exemplo disso. O vidro translúcido ele é um vidro plano com pelo menos uma superfície irregular. Ele tem um dos pontos, ou é a parte da frente ou a parte de trás, ela é irregular. Você prefere que você, ao tocar, você vê que tem alguns, como se fossem alguns grãos. E ele é conhecido por vedar essa transparência total. Ele permite ainda essa visão, essa boa luminosidade, no entanto, você não vê com a transparência de um vidro comum. E para esse ponto, para responder esse tipo de pergunta, eu trago uma súmula, que é a súmula do Supremo Tribunal Federal. Vamos dar uma olhada? A súmula 120, ela estipula que parede de tijolos de vidro translúcido pode ser levantada a menos de 1,5 m do prédio vizinho, não importando servidão entre eles. E a próxima pergunta que eu tenho para vocês é a respeito o seguinte: e o que fazer em caso de construção, como por exemplo janela, sacada, eirado, terraço ou varanda, que desrespeitem essa distância mínima que eu acabei de citar para vocês, de 1,30 m? E para isso, há a possibilidade de pleitear a demolição dessa obra irregular, desde que seja observado o prazo de 1 ano e dia após a construção dessa obra, observado no artigo 1302. E esse é o dispositivo, eu peço que vocês também leiam esse artigo, esse importante artigo. Eu faço aqui a ressalva para essa questão prazal. A questão prazal é de ano e dia, ou seja, 1 ano e 1 dia, já está valendo. Você já tem que fazer dentro desse prazo, ok? O Código Civil, em vigor, cuida ainda dos artigos 1304 a 1307 do direito de travejamento ou madeiramento, que é essa questão de parede meia, que é quando você faz essa divisão de parede. Para isso eu trago uma importante doutrina, que é a doutrina de Carlos Roberto Gonçalves. Carlos Roberto Gonçalves diz que o Código Civil trata das questões referentes a paredes divisórias nos artigos 1304 a 1307, que é a denominada
parede meia é hoje de reduzida importância. Paredes divisórias são as que entregam a estrutura do edifício na linha de divisa. Distingue-se dos muros divisórios, que são regidos pelas disposições concernentes aos tapumes. Muro é elemento de vedação, enquanto parede é elemento de sustentação e vedação. Essa questão, na verdade, a gente não vê muito nas nossas construções atuais de casas. O que a gente vê mais é nessas construções mais antigas, que era casa colada com casa, e daí a gente tinha esse certo problema, essa certa sistemática. E, pessoal, era isso que eu tinha para a gente conversar hoje. Lembrando que na próxima aula a gente vai tratar sobre condomínio. A gente vai tratar sobre condomínio voluntário, necessário, edilício e vários outros dispositivos. Espero que vocês fiquem bem nessa quarentena, nesse isolamento social. Tô doido para voltar a ter aulas físicas, afinal, tô começando agora e eu estava gostando bastante de ter aula com vocês. Eu espero que vocês fiquem bem. Eu espero que vocês agradeçam diariamente pela saúde que vocês estão tendo, pelo lar e por estar rodeado de pessoas ao seu redor, pessoas amadas. E, acima de tudo, que vocês aproveitem esse momento. Isso mesmo. Aproveite esse isolamento para se tornar uma pessoa melhor, para se aperfeiçoar, para se capacitar. Quantas vezes a gente já não reclamou que a gente não tem tempo de fazer alguma coisa que a gente gosta? Com certeza isso é muito comum. Eu sou assim, eu já reclamei bastante que eu não tinha tempo para investir em algum hobby, e é o que eu estou fazendo. E essa vai ser a minha sugestão de hoje para vocês também. Invistam em algum hobby, tentam aprender alguma habilidade nova, seja pintura, desenho, escrita, que é importante também para a nossa profissão. Leiam, aprendam a cozinhar, enfim, tentam incorporar na sua pessoa uma habilidade nova. Que apesar dessas desvantagens do isolamento social, que são várias, eu não vou nem citar isso, porque não é bom a gente ficar só vendo os lados negativos, mas nós não podemos mudar isso. Então, deixa esse lado negativo quieto e também é uma boa hora para a gente esquecer as desculpas e começar a dar mais atenção para essas atividades que a gente algum dia deixou de lado, que fez sentido para a gente iniciar, mas a gente deixou de lado por conta de uma série de pendências. Bom, era isso que eu tinha para falar. Até a próxima semana. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Em caso de dúvida, eu estou inteiramente à disposição, seja através do YouTube, seja através do Moodle, seja através do WhatsApp ou até mesmo por e-mail, tá bom? Por favor, vamos manter esse diálogo, esse contato próximo, e eu estou sempre à disposição e vamos em frente. Obrigado, pessoal.